Se você está sentindo que está perdendo tempo com seus filhos ou oportunidades com a sua carreira, fica comigo que esse vídeo é para você. Que hoje eu vou te mostrar o caminho que as pessoas não te falam. Muitas mulheres ficam ali surfando entre aquela de largar tudo e ficar cuidando de casa e dos filhos, ou continuar trabalhando e lidando com a culpa e com a frustração de não estar dando conta de tudo. Mas a gente já percebeu que existem escolhas que podem te levar a uma vida mais realizada ou uma vida mais cheia de culpas, e é isso que eu quero falar com você aqui hoje. Então fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a sua visão de maternidade e principalmente de trabalho. Apesar de muitas mulheres viverem na realidade em que o trabalho é sim pelo dinheiro, existem muitas outras mulheres que a gente já não precisa tanto assim do trabalho porque a gente tem quem faça a provisão dentro da nossa casa. E aí entra muito mais aquela coisa das nossas realizações pessoais e de como lidar com uma vida onde a gente trabalha, até porque ficar em casa é sim uma jornada de trabalho 24 horas e ainda assim se sentir improdutiva ou fútil, incompetente, ou sentir que não tá fazendo nada da própria vida, os anos só estão passando. E eu quero que vocês saibam que sim, a culpa ela pode fazer parte do seu dia a dia, porque a gente foi projetada para sentir culpa. Se trabalha, sente culpa por não dar atenção ou instrução suficiente para os filhos, ou delegar demais as funções. E se fica em casa, também sente culpa por não ter participação financeira. Então abre mão da culpa e vamos ter um diálogo mais aberto aqui, para que a gente possa tratar disso com a seriedade e relevância necessária. Então, primeiramente, amiga, parar 100% de trabalhar pode te colocar em uma situação de dependência emocional e financeira. E aí, tudo que o seu parceiro fizer, ao invés de ter um impacto ali de 50% na sua vida, né? Porque vocês dois são um, aí você para de trabalhar e vive a relação sozinha pelos dois. Porque você fica 100% focado somente na sua família. Então, muito cuidado para não se colocar em uma situação de vulnerabilidade, ao invés de ajudar a sua casa, você não acabar atrapalhando você e a sua família. Hoje, trabalhar de uma forma reduzida pode significar uma questão de liberdade e também de segurança, da sua autossegurança, de se manter ativa no mercado, se manter uma mulher informada, influente. Então, mesmo que você não consiga ganhar tão bem hoje, é importante que você tenha alguma atividade. Até gravar vídeo, gente, é uma atividade sim, é um trabalho. Inclusive, tem muita mulher sendo muito bem remunerada com isso, ok? Vamos deixar claro aqui que trabalhar pode significar para você hoje uma questão de segurança e também de liberdade. E também de ensinar para os seus filhos sobre propósito, responsabilidade, comprometimento, realização pessoal, entre tantas outras lições que são super fundamentais no desenvolvimento do caráter de uma criança. Inclusive, o seu filho vai aprender muito mais te observando, trabalhando fora, equilibrando as diversas áreas da sua vida, do que se você estiver o tempo todo ali apenas o servindo. Isso pode fazer até mal para o seu filho, pode até sobrecarregar essa criança com excesso de cuidado. E ele não precisa, gente, de excesso de cuidado. A função da mãe é preparar o filho para a vida. Então, preparar um filho para a vida é sim dar exemplo, é sim ensinar o filho a lavar o próprio calçado, preparar a própria comida, arrumar a própria mochila, porque na vida adulta é assim que vai funcionar. Então você também trabalhar te tira daquela função de serviçal da casa. Você não é a empregada da sua casa, você é a dona da casa. Se coloca num lugar que é seu e começa a correr atrás dos teus sonhos, sim. Se não tá mais dando certo trabalhar com o que você trabalhava antes da maternidade, tá tudo bem trocar de trabalho e daqui a pouquinho a gente já vai falar mais disso. Lembra que é muito mais importante qualidade dos momentos que quantidade. Se você pega o seu filho na creche no final do dia e consegue dar amor, brincadeira, sentar com ele, olhar nos olhos, conversar, instruir, vale muito mais do que você passar o dia inteiro irritada, só brigando com essa criança porque você tá frustrada. Então foque em você, que você vai ser sim uma boa mãe para o seu filho. Vamos lembrar aqui que existe um meio termo entre carreira e maternidade, porque trabalhar às vezes não é uma opção você parar, mas flexibilidade sim. E é por isso que agora a gente vai trabalhar aqui algumas funções que você pode trabalhar com flexibilidade. Então, pensar numa transição de carreira neste momento pode ser fundamental para que você que às vezes só tem um ou dois filhos possa ter 3 ou 4, para que você, mãe, possa pensar em uma educação de qualidade para o seu filho e também uma vida de mais qualidade para você. Então, vamos falar aqui agora de alguns trabalhos flexíveis que talvez não tenham passado ainda na sua cabeça, mas são possíveis. Então, em primeiro lugar aqui, eu vou falar do que eu faço atualmente. Gente, serviços de beleza, extensão de cílios, unhas, sobrancelhas,
Sim, gente, pode ser um trabalho flexível e se você conseguir entregar isso com qualidade, você pode atender se organizando de acordo com a sua rede de apoio, com a sua família, quem pode te ajudar, com o pai da criança e tudo mais. Então, é sim uma opção trabalhar com serviços que você possa trabalhar com horário agendado. Claro que se você for querer ter a agenda lotada, talvez você trabalhe muito mais do que CLT, mas se você conseguir cobrar um valor justo, você consegue se manter em contato com outras mulheres, consegue fazer permutas de procedimentos estéticos, o que também é muito legal para que você se sinta mais bonita. Você consegue ter uma renda ali e se algum dia, digamos assim, que você perca o provedor da sua casa, você tem para onde correr, você tem uma profissão, você já se especializou e isso pode ser muito fundamental. Segundo lugar, se você já tem uma profissão, como por exemplo, nutricionista, contadora, psicóloga, gente, você pode começar a trabalhar com consultorias online. Então, por mais que você estava acostumada a ir para um escritório, trabalhar para outra empresa e ter um horário muito longo no final do dia, se você já tem um conhecimento, se você já sabe atender o cliente, você pode trabalhar sim, gente, com um horário mais flexível, dando consultorias online, vendendo e-books. Que ensinem as mulheres, as mulheres, os homens ou o seu público em si, a como cuidar, né? Digamos assim, se você é uma contadora, você pode ensinar quais os primeiros passos para cuidar das finanças, declaração de imposto de renda. Você pode criar infoprodutos prontos e enviar para os seus clientes por um preço acessível de forma que você sempre esteja recebendo uma renda. Então, são muitas ideias que podem flexibilizar o seu trabalho e a sua geração de renda. Correção, tradução de textos, ajudar uma pessoa a desenvolver um TCC, um monólogo. Se você já trabalhou com isso, também é uma opção de trabalhos que existem milhares de pessoas procurando, precisando de ajuda e que você pode dar um jeito de ofertar os seus serviços, seja traduzindo texto, seja lendo, seja auxiliando essas pessoas em trabalhos. É um trabalho que também pode ser flexível. Você pode fazer 10 da noite, 10 da manhã, o horário que seu filho está na escola, o horário que alguém pode olhar ele para você e que você também consegue gerar uma renda. Às vezes, se você já tem um perfil de influência, você também pode trabalhar com marketing de afiliado, marketing de afiliados, que é vender infoprodutos para outras pessoas. Então, você não tem um infoproduto, mas você tá ali, você já usou aquele infoproduto, você consegue divulgar para as pessoas. Você pode vender produtos de outras pessoas, porque, por exemplo, eu tenho uma linha de protetor solar que eu mal dou conta de vender, eu só consigo oferecer para os meus clientes. Mas se tivesse alguém me oferecendo esse serviço, é óbvio que eu ia precisar. Então, se você tem esse perfil de influência depois de ser mãe, você precisa se adaptar. Então, mesmo que você não trabalhasse com isso antes, você pode trabalhar com isso agora. Ainda em venda de produtos, você pode criar uma loja online. Então, se você já trabalhava, às vezes tinha uma loja física, agora você não está dando conta de estar lá presencialmente. Gente, às vezes negociar a criação do seu filho não é algo que você possa negociar. Você pode ser substituível no mercado de trabalho, mas você nunca vai ser substituível como mãe de uma criança. Então, andar um pouquinho ali para trás ou ir num passo mais devagar pode sim ser muito vantajoso. Se você, por exemplo, abrir uma loja online ou trabalhar levando as suas roupas nas casas das pessoas, que aí você tem um custo menor, você precisa trabalhar menos horas, você não fica necessariamente tão presa em estar todos os dias na sua loja, né? Quando você tem uma loja online. Sem contar que você ainda pode contar com a ajuda de influencers, de outras coisas. Então, tem sim novas estratégias que você pode usar para continuar no seu segmento. Você também pode trabalhar com criação de conteúdo, gente. Olha as influências por aí, como isso hoje se tornou uma profissão. Gente, tem gente que demoniza, mas eu não acho que é uma coisa demonizada se você conseguir fazer isso com equilíbrio, buscando equilíbrio. E ainda, já pensou você ser uma mãe presente na vida do seu filho, conseguir dar uma qualidade de vida, proporcionar viagens, experiências que você jamais poderia proporcionar para o seu filho em outras carreiras. Então, existe sim muitas opções depois da maternidade. Então, abre mão da culpa e abre a sua cabeça para as novas possibilidades. Se a vida te subiu de nível, se antes você era uma mulher sem filhos que já era trabalhadora, não se preocupa, você vai dar conta de se reorganizar. E se você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer com a sua carreira, lembre-se que seu trabalho de cuidar da casa e dos filhos é um trabalho equivalente a 2 profissionais trabalhando. E que se você fosse pagar, seria mais caro e eles ainda não fariam com a metade do carinho, cuidado e atenção e intencionalidade que você faz. Então, tá na hora da gente valorizar o serviço das mulheres, que muitas vezes trabalham sem descanso, sem salário e sem reconhecimento, mas na verdade o seu trabalho não é só importante, ele é indispensável. Se você quer ver mais dicas assim aqui no meu canal, comenta aqui a tua experiência e já me segue que eu sempre vou compartilhar dicas maravilhosas de mãe para mãe e de mulher para mulher. Beijão!